Boa noite a todos, que nosso Pai Celeste nos abençoe ricamente, é um dia da alegria estar aqui reunido com todos os irmãos para falar sobre essa maravilha chamada preparação para algo especial. Sempre quando tem algum evento para acontecer na nossa vida, quando você é convidado para um casamento, por exemplo, você precisa se preparar para aquele evento. Isso é até bíblico, né? As escrituras falam sobre as festas das bodas, em que o rei providenciava até as vestes dos convidados. E hoje também não é diferente. É preciso uma preparação especial para uma festa, para um evento especial. Com relação também ao sábado, Santo Sábado, nós também devemos nos preparar. E essa preparação, ela abrange vários aspectos. Nesse dia, nós devemos pausar a nossa rotina. Nós devemos descansar dos nossos afazeres e contemplar o Criador. Olha, se tem uma coisa que eu gosto, é de contemplar as obras do Criador. Você pega aí esses documentários que passam, nos canais aí, History Channel, até no YouTube mesmo, você vai ver, né, sobre a criação, você começa lá a ver, né, sobre lugares, criaturas, seres minúsculos, mas naquele ser mais minúsculo que possa ser, você tem um complexo de uma mente criativa que é fora do comum. É absolutamente fora do comum. O complexo de sabedoria, de inteligência que foi utilizado para modelagem daquela pequenina criatura. E isso é contemplar o Criador. E é impossível contemplar o Criador, como está lá no Salmo 19, contemplar os céus, que manifestam essa glória, essa obra perfeita da criação, e você não ser tomado pela plenitude de Deus. E uma dessas dimensões que nos leva a contemplar o Criador é essa característica desse dia abençoado, separado pelo Criador, lá em Gênesis 2, 1 a 3. Então, ele separou um dia para que todos aqueles que reconhecessem como Criador, pudessem, então, adorá-lo de uma forma especial. Adão e Eva, eles foram a última obra, na verdade, da criação de Deus. Quando eles vêm ao mundo, eles apenas descansaram e eles contemplaram toda a criação de Deus. Eles não estavam cansados. Mas eles entraram num processo de contemplação, de um descanso contemplativo de toda a obra da criação. Não havia nada que o homem e que a mulher eles necessitassem, porque Deus havia cuidado de todas as coisas. Era Deus que os estava sustentando, como também hoje nos sustenta também. É o nosso Deus, é o Altíssimo. E essa é uma das coisas mais importantes com relação ao sábado, a bênção de reconhecer e confiar na provisão divina. Para que nós possamos usufruir essa bênção, essa plenitude, nós devemos estar preparados para recebê-la. Eu lembro aqui de uma história sobre essa questão de preparação, lá do azeite. Do azeite. A mulher estava, né? Ela chegou para Eliseu, disse assim: olha, meu marido ele faleceu e ele tinha dívidas e agora veio o credor para tomar os meus dois filhos. É isso? Os meus 2 filhos. É interessante isso aqui. Isso está em 2 Reis, capítulo 4. Gostaria de ler isso aqui com vocês, sobre questão de preparação. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Diz que certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, o seu marido era uma pessoa dedicada a Deus. O marido dessa mulher era discípulo dos profetas. Ele estava em uma escola dos profetas. E ele estava buscando receber ensinamentos, receber instruções, para que ele então pudesse se aproximar de Deus. Pudesse então, em algum momento, ser escolhido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor, para que pudesse então ter uma obra missionária específica. E nos diz aqui o relato, em 2 Reis, que esta mulher, ela clama a Eliseu. Ela diz: meu marido, teu servo, morreu.
E tu sabes que ele temia ao Senhor. Esse homem tinha um testemunho de vida. Essa mulher não iria alegar aqui diante de Eliseu que esse homem, ele temia ao Senhor. Não apenas no sentido, né, de dizer que tinha medo, não é ter medo. O sentido aqui é de ser reverente. Ele era crente, ele era fiel, ele temente aqui no sentido que ele aceitava a palavra e colocava em prática. Isso era visto por todos. Só que esse homem, ele passava certas dificuldades, como era nos tempos bíblicos e também é hoje, para poder manter a sua família. E ele tinha dívidas. Ele adquiriu dívidas, contraiu dívidas. E diz a palavra que a mulher diz então para Eliseu: é chegado o credor. É chegado o credor. Esse homem pegou emprestado por algum motivo, para alguma coisa, e não pagou. Ou chegou, ou não havia chegado o tempo, e ele morreu, e o credor sabia que a viúva não teria como pagar essa dívida nos tempos bíblicos. Então chega o credor para levar os 2 filhos para lhe serem escravos. Diz: olha, você vai dar os seus filhos, eles vão trabalhar para mim, eles vão ser escravos. Então, para pagar essa dívida. Então Eliseu pergunta: o que te hei de fazer? Veja que Eliseu, ele é um tipo de Cristo. Quantas e quantas vezes, quando Cristo se encontrava com as pessoas, Cristo se encontrava com o cego, e ele perguntava ao cego: o que queres que eu te faça? Quer dizer, é muito lógico você encontrar com o cego, você ser um curandeiro, assim como as pessoas imaginavam, Cristo, e você chegar para o cego e perguntar: o que é que você quer que eu faça? Você encontra o paralítico: o que é que você quer que eu faça? Você encontra o leproso: o que é que você quer que eu faça? Ele é leproso. Mas Cristo, ele não está disposto a invadir a sua intimidade, nem fazer algo que você não queira. Esse é a nota tônica, o fundamento central de todo o evangelho. Cristo não fará jamais aquilo que você não permita. Cristo não fará jamais aquilo que você não queira. Ele não fará jamais aquilo para o qual nunca foi convidado. É preciso um convite, é preciso uma permissão. Satanás é quem entra na vida das pessoas sem ser chamado. Cristo diz: eis que estou à porta e chamo. Satanás, ele arromba as portas. Se a pessoa abrir um pouquinho ali, for olhar quem é, só basta olhar quem é. Ele já está disposto ali a não pedir licença, a entrar e destruir, como diz lá na palavra, acabar com tudo. Matar, roubar, destruir, mas Cristo não. Cristo não. Então ele perguntava sempre: o que queres que eu te faça? Para que a pessoa pudesse então expressar a sua fé. E então você vê aqui mais uma vez Eliseu, como tipo de Cristo, perguntando para aquela mulher. A mulher diz: o credor está aí para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Então a pergunta de Eliseu parece retórica: o que é que eu vou fazer? Então o que você quer que eu faça? E essa mulher também não sabia o que queria que acontecesse. Ela queria, com certeza, que seus filhos não fossem escravos, mas ela sabia também que ela tinha uma dívida que tinha advindo do seu marido. E então Eliseu perguntou: o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Se Cristo hoje te perguntasse: o que é que você tem na sua casa? O que você responderia? Você tem problemas na sua casa? Você tem dívidas na sua casa? Você tem desarmonia na sua casa? Você tem falta de fé na sua casa? Cristo pergunta: o que é que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tua serva não tem nada em casa. Senhor, não tenho nada. Não tenho nada a oferecer. Eu só tenho uma botija de azeite. Que coisa. E você vai ver que lá em 1 Reis 17, aquela mulher que se encontra com Elias, ela também tem uma botija com azeite. Você sempre tem alguma coisa. Aqui a mulher tinha uma botija de azeite. E aqui a providência de Deus vinha para que isso fosse multiplicado. No verso 3 ele diz: vai, pede emprestadas as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Isso tem de ser feito dentro da sua casa.
A primeira multiplicação tem de acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, com você. Não adianta nada você querer transformar o mundo, pregar para os outros, se você mesmo não está convertido. Se você não crê. Então, no verso 4, ele diz, entra e fecha a porta. Esse aqui é um ato de adoração. Cristo diz, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. É ali, no momento da oração, que a vasilha é preenchida. No momento da oração sobre você e sobre os seus filhos, entra e fecha a porta. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Um pouquinho de azeite em cada uma daquelas vasilhas. E põe a parte que estiver cheia, deixa que estiver cheia longe. Agora é a vasilha vazia que vai experimentar a bênção. É a vasilha vazia que precisa ser modificada, que precisa ser transformada pela fé. E o verso 5 diz que ela partiu, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Os outros estavam na rua, os outros estavam fazendo seus afazeres, mas aquela mulher, para surpresa de todos, fechou as portas sobre si e sobre seus filhos. Porque a graça de Deus, a bênção de Deus estava sobre a vida dela agora e sobre os seus filhos. E os filhos então chegavam as vasilhas a ela, e ela enchia a vasilha. E o verso 6 diz que cheias as vasilhas, ela disse a um dos filhos, traz para cá mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E quando ele diz, não há mais vasilha nenhuma, quando não havia mais nenhuma vasilha adicional, só então o azeite parou. Essa história aqui, ela nos apresenta um princípio muito importante para a nossa vida em Cristo. Até onde você está disposto a preparar as vasilhas para que Deus possa te abençoar? O problema não está em Deus. Às vezes você pode olhar assim para alguém e dizer, nossa, a pessoa, fulano é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus, fulano é uma pessoa de oração, fulano é uma pessoa que tem fé. Eu não tenho fé, mas alguém tem fé. Deus faz isso na vida de alguém. Eu queria tanto que Deus fizesse na minha. A pergunta é, você tem oferecido, você tem ofertado, apresentado quantas vasilhas diante de Deus? Será que você está simplesmente com um copinho assim de 100 ml? Tudo depende da sua capacidade, da sua vontade, do desejo em que a sua vasilha transborde. No momento em que não havia mais vasilhas, o azeite cessou. Só nesse momento. Se tivesse continuado com mais e mais e mais vasilhas, o azeite nunca cessaria. A graça de Deus, ela nunca cessa, ela nunca para, ela nunca termina. Agora, a sua capacidade, a nossa capacidade de recepção é o que determina isso. Do quanto que você vai receber dessa graça na sua vida. Então, se você não tem fé, se você não busca, se você não apresenta a vasilha, como é que você quer ser cheio do azeite? Como é que você pode ser cheio da graça? Então, esse dia, hoje, o sexto dia, ele é chamado o Paraskeue por causa disso. Ele é o dia da preparação. É o dia de você preparar a vasilha. É o dia de você preparar. Você vê que em Êxodo 16, 23, o próprio Deus ensinou os israelitas a guardarem o santo sábado, dizendo o seguinte, 16, 23. Amanhã é o repouso, amanhã é o sábado, o santo dia do Senhor. Se preparem. Quer cozer no forno? Pode cozer. Quer cozer na água? Pode cozer. Mas amanhã é repouso, você precisa se preparar hoje. Então, o povo de Israel, na época, deu um nome específico para o dia sexto. Preparação. O que quer dizer paraskeue? A preparação. Você só vai ver esse termo aqui ligado ao sexto dia, anterior ao sábado. Você vai ver isso em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19 também. Você tem de se preparar e se dispor que o seu coração, né, seja regado, tenha desejo de receber as bênçãos que estão preparadas nesse dia por excelência. Então, nós temos de buscar isso, essa organização, tá bom? Todos aqueles que já se batizaram, a gente mesmo tendo se batizado, conhecido
essas verdades há tempos, há anos, a gente ainda sempre precisa estar procurando se organizar com relação a essas coisas. Isso se chama organização. Aqueles também, os mais novos, vamos dizer assim, que aprenderam essa verdade bíblica, também precisam estar em paz, estar em tranquilidade quando vai ali descer, acontecer o pôr do sol. Ter esse princípio na nossa mente. Então você tem de procurar, pessoal, somente as irmãs, os seus irmãos também, que lavar o que você sujou, colocar no lugar o que você tirou, limpar o chão, limpar os móveis antes do pôr do sol. Tem alguém que faz o bolo, fazer um bolo também para as crianças, quem fizer o bolo. Isso no Parasque, ali, porque se você não agir assim dessa forma, você vai ficar sobrecarregado para pensar em descansar e se perde o verdadeiro objetivo. Você não pode estar preocupado no dia que você tem que se esvaziar de tudo que te preocupa. Esse é o objetivo. Precisa estar esvaziado, por isso diz, lance sobre ele a sua ansiedade. E o objetivo da ansiedade é atrapalhar, é cortar a nossa conexão com o Altíssimo. E esse é um dos pontos. Através da ansiedade, Satanás agora nos últimos dias, ele está trabalhando para que não haja ligação com o Altíssimo, para que as pessoas se afastem definitivamente do Criador e aceitem agora no futuro próximo a marca da besta, por causa de quê? De ansiedade. Porque a palavra diz que as pessoas não poderão comprar ou vender. Se você não perceber que a sua vida é mais do que comprar ou vender, é isso que diz lá em Apocalipse 13, você vai mergulhar numa ansiedade profunda relacionada a estas coisas. Nossa, mas e aí, como é que eu vou sobreviver? Nossa, eu vou morrer de fome. E é por isso que a palavra diz, você não pode alterar nada. Você não pode mudar nada. E quando você aprende a importância, a dimensão sabática, é uma preparação para esses eventos que Apocalipse 13 nos apresenta. Aqueles que estão preparados, preparando-se no Parasque, no sexto dia, e esquecendo de tudo, para estarem na presença de Deus no sétimo dia, eles também estarão preparados para esquecer de tudo quando for imposto, que só compra ou vende quem tem a marca da besta, e assim também eles vão poder descansar com o Criador no sétimo milênio. Agora, tudo isso depende de organização, por isso essa importância. Então, as pessoas que não tiverem esse senso de organização, de preparação, que envolve essa conexão com o dia do Criador, vão passar alguns sérios problemas, todos vamos passar sérios problemas, tribulações. Mas as pessoas que não tiverem essa dinâmica já estabelecida nas suas vidas, vão ter um problema um pouco mais sério. Então, você precisa preparar o seu cardápio para o sábado. Tem de ser uma comida especial. E não pode também ser muita, não, né? Muita coisa diversificada. Né? A gente está sempre procurando melhorar. A gente está sempre buscando melhorar. Esse deve ser o ponto. Deus nunca vai chegar assim e mudar você de uma forma repentina. Deus trabalha vendo a nossa fraqueza, que nós somos pó, e sempre está nos dando oportunidade, nos moldando. Você tem que procurar ali a sua roupa. Por exemplo, a gente está fazendo culto online, ou então quando nós nos reunimos, eu tenho de ir com qualquer roupa? Também não, de forma alguma. Não é porque é um culto online, ou não é porque é um culto na casa de um irmão que a gente vai, que eu vou também com qualquer roupa. Não é? Tem que ter cuidado com isso também. Então, preparação envolve todas essas coisas. Aquilo que é comum, que se faz durante a semana, não tem sentido de continuar sendo feito justamente no dia do descanso, no dia do refrigério, no dia desse encontro especial com o Criador. Porque esse dia não é nosso, esse dia é dele. Então, esse dia, a palavra em si diz descanso. Descansar. Descansar a mente, descansar o coração, descansar das preocupações. Esse é o objetivo. Então, eu não quero nem me atentar mais aqui,
ficar muito tempo falando, porque eu tive pensando até recentemente, né? Que a gente devia se reunir nessas primeiras horas aqui do sábado, para justamente fazer o quê? Mais focar em quê? Em agradecimentos, em oração, em testemunho, uma meditação na palavra, e pronto. E a gente poder se sentar ali num lugar, ler a escritura, ter o silêncio, né? Porque é para isso, né? Então, nas sextas-feiras, que já é sábado, esse horário aqui, a gente precisa fazer isso. Preparação tem a ver com tudo isso. Não adianta nada, não adianta, tem porquê. A gente chegar num culto como esse, nossa, e estudar uma doutrina, né? Tão profunda, profecia, né? Pensando bem, não tem sentido isso, mas não tem lógica isso. Por isso a palavra diz, Mateus 6, 25 a 26, não se preocupe com sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida. Veja só como as pessoas estão esquecendo isso. E a gente precisa orar também, pessoal, para quando chegar na hora a gente não esquecer. Na hora da nossa fé ser provada. Não é o corpo mais importante que a roupa. O que é mais importante? Paulo dizia assim, você tendo com que comer, você esteja feliz. Né? Você tendo saúde, esteja feliz. E ele diz, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Fazem nada disso. Contudo, o Pai Celestial, vosso Pai Celestial, as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha, isso aqui faz parte do sermão, chamado Sermão da Montanha. Que maravilha isso aqui. Às vezes, a gente se aprofunda tanto, né, em profecia, marca da besta, tanta coisa, Daniel e tal, e esquece dessas coisas básicas. Isso aqui é o fundamental. O fundamental. Porque aquelas pessoas que serão enganadas nos últimos dias, e mesmo nós podemos trazer um peso muito grande para a nossa alma, se nós nos esquecermos disso aqui. Nossa, e o meu emprego? Nossa, quando disserem, você vai ter que fazer isso ou aquilo, a marca da besta para comprar ou vender. Então, aqueles que conhecem o Senhor, a gente vai perceber o seguinte, o Pai Celestial os alimenta. E nós temos mais valor do que as aves, e ele sustenta as aves. Tem um hino que fala disso, né? Se Deus protege as aves, cuidará também de mim. É maravilhoso esse hino. Maravilhoso. Então, irmãos, que nosso Pai Celeste nos abençoe. Que nós possamos meditar nisso. Maravilhoso ouvir o testemunho que a Viviane passou, né? Não sei se ela está aqui ainda. Não pela angústia que eu imagino que ela deve ter passado, que ainda está, a gente sabe como deve ser, como é essas coisas. Mas saber que o Senhor está conosco, Ele está aí do seu lado. Ele é real, Ele está ali acompanhando, Ele está ouvindo a oração. O que a Viviane passou não foi fácil, não. Não foi fácil você ver o seu filho ali, tendo convulsões, e você, nossa, a quem recorrer? A quem? Somente a ele. Seu pai não pode lhe ajudar, sua mãe não pode lhe ajudar, seu esposo não pode lhe ajudar, ninguém pode lhe ajudar, médico não pode lhe ajudar, ninguém pode fazer nada. Só há alguém que pode fazer. Sabe quem é esse alguém? É Jesus. Sabe? Só é esse nome precioso, o nome que está acima de todo nome. Você pode chamá-lo em grego, em hebraico, em aramaico, em chinês, em coreano, ele sabe, o seu coração está clamando por ele, ele está ali perto de você para lhe ajudar. Só ele, essa pessoa maravilhosa, que está ali do nosso lado. Então, é isso que a palavra diz, né? Não se preocupem com a sua vida. Não é se preocupar, então eu não vou trabalhar. Então eu não vou fazer nada. Não é isso que o Senhor Jesus está querendo falar aqui. Ele está dizendo o seguinte, você é importante. Você é muito importante, mesmo que você não saiba. Então você não precisa pegar, deixar com que a ansiedade lhe consuma. Não é necessário que você permita que a ansiedade consuma você, consuma a sua vida, consuma os seus pensamentos. Claro que nesse mundo nós vamos ter aflições. O próprio Senhor quem disse isso. Nós vamos ter aflições. Mas ele diz, tenha um bom ânimo em meio às aflições. Ele venceu o mundo, ele vence todas as coisas. Nós estamos nas suas mãos. Em tudo que vir a acontecer, em todas as coisas que vierem a suceder, nós estamos nas suas mãos. Nas suas mãos. Agora nós precisamos apenas crer. Eu lembro quando Lázaro morreu,
Cristo se encontra lá com Marta, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantos desses questionamentos nós temos hoje? Senhor, se o Senhor tivesse feito isso, por que o Senhor não fez isso? E aí o Senhor, ele não vai, naquele momento, né, nos dar as explicações ainda. Ele simplesmente vai dizer, onde é que ele está? Ou seja, qual é o seu problema? Assim como Eliseu perguntou, né? Eliseu perguntou para aquela mulher, o que eu posso fazer? E a mulher estava com os filhos para ser vendidos como escravo. Então, nós possamos descansar, nós possamos saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor, possamos buscar a sua presença e possamos crer. Ele disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer. Amém? Que o Senhor seja louvado, que Ele nos abençoe grandemente nessas horas santas. Em nome de Jesus, amém.